Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Gilbert Doctorow, historiador e analista de assuntos internacionais. Bem-vindo de volta ao programa. Bom te ver de novo. Sim, igualmente. Então acho que a grande questão ainda é o que acontece após esse ataque às forças nucleares russas. Novamente, acho pessoalmente frustrante que muitas pessoas, especialmente na grande mídia política, não parecem perceber o quão perigoso isso é. Não só em termos de evitar um desastre nuclear, mas também em relação à retaliação, que parece quase obrigatória do lado russo. No entanto, a resposta russa até agora tem sido limitada. Claro, não parece limitada se você está vivendo em Kiev, mas, sabe, há muitos bons motivos, imagino, para que a Rússia devesse ter retaliado de forma muito mais contundente. E por isso muita gente esperava que haveria uma resposta que seria sentida no mundo todo. Como você explica essa reação, ou essa resposta contida? Ou você acha que o pior ainda está por vir? Nós não sabemos, e há muitas coisas que não sabemos. No meu novo livro, como você sabe, digo na introdução que estamos vivendo na névoa da guerra. E isso certamente se aplica à pergunta que você me fez. Fiquei pessoalmente muito decepcionado com a resposta fraca, inadequada, inapropriada ou imprópria que os russos deram até agora. É mais do mesmo. Explodindo mais depósitos de armas, destruindo mais fábricas de drones e atingindo a base aérea de aviação tática de Dubno, no oeste da Ucrânia. Isso é coisa de criança. Com as centenas de bilhões de dólares em armamentos que o Ocidente enviou para a Ucrânia, eles poderiam passar mais 5 anos explodindo coisas e ainda assim não dariam conta de tudo. Portanto, isso não é uma mudança significativa ou uma escalada que você esperaria, considerando a escalada por parte da Ucrânia ao atacar a tríade nuclear, parte da tríade nuclear da Federação Russa. No entanto, começo a reconsiderar isso e pensar que talvez eu esteja sendo injusto e irracional, porque estou tão desinformado quanto qualquer outra pessoa sobre o que exatamente o Sr. Putin e o Sr. Trump discutiram em sua conversa telefônica de 1 hora ou 1 hora e meia. Se você olhar para a mídia independente, a mídia alternativa, todos estavam especulando se Trump estava sendo questionado sobre o quanto ele sabia ou não sabia, antecipadamente ou em tempo real, sobre esse ataque. Eu não acredito nisso nem por um minuto, especialmente por causa de um artigo impressionante que saiu hoje no Financial Times explicando mais detalhadamente como isso foi realizado. Quero dizer, a primeira impressão que todos tivemos foi, meu Deus, os ucranianos atacaram a 4.000 quilômetros dentro da Federação Russa. Nossa, isso é guerra de drones. Demorou um pouco para entendermos que esses drones provavelmente estavam a apenas 20 ou 30 quilômetros das bases aéreas, talvez só 50. De qualquer forma, eles estavam próximos das bases aéreas nesses trailers especiais com tetos que se abriam por comando e assim por diante. Então isso já coloca em dúvida o quanto de assistência externa seria realmente necessária para isso. E o Financial Times de hoje levantou uma questão dramática. Esses drones são o Mercedes da sua categoria. Eles são altamente avançados, estão usando IA, inteligência artificial, para automira. Então, após o lançamento, que foi feito à distância por controle remoto, é claro, eles foram lançados, e a última parte da viagem até o alvo foi feita de forma autônoma. Eles tinham sensores e câmeras a bordo, e tinham IA para identificar o que deveriam perseguir, o que deveriam atacar. Isso significa que não houve envolvimento de inteligência via satélite, que é do que todos estão falando. Pessoas que realmente são especialistas militares estão falando sobre esse ataque de drone como se fosse um ataque de míssil. Não foi. E não veio de 1.000 ou 2.000 quilômetros de distância. Estava vindo de 50 quilômetros ou 100 quilômetros de distância e era guiado automaticamente.
Portanto, o envolvimento britânico e americano foi nulo. E sim, as pessoas vão dizer, o Dr. Al está citando o Financial Times, isso é só um tabloide inglês. Mas espere um minuto. Estou citando porque coincide com o que vejo na televisão russa todos os dias e com o que os russos estão fazendo. A questão é que russos e ucranianos são pares. Esta é uma batalha entre iguais em termos de competência técnica em certos domínios, não todos, obviamente. E a guerra de drones é o que define o jogo hoje. A guerra de artilharia existe, mas foi superada pela guerra de drones, onde os ucranianos são iguais aos russos. Eles estão muito à frente dos britânicos e dos Aswams. Por que estamos falando dessa bobagem sobre assistência vinda dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha? Além disso, deixe-me explicar por que não ficou óbvio pelo meu último comentário sobre o que os russos estão fazendo. Eles estão guiando seus ataques no campo de batalha não por inteligência de satélite, mas pelo que seus drones de reconhecimento, informam em tempo real. Agora, você não precisa ser um gênio ou um especialista militar para entender que a informação vinda de um drone que está a 10 quilômetros de distância é muito mais rápida do que a informação vinda de um satélite que está a 500 quilômetros de distância. Portanto, tempo real é tempo real quando é feito por drones. Esse é o jogo hoje em dia. E se os russos têm isso, os ucranianos têm isso, e falar sobre assistência britânica ou americana para a execução disso, não o planejamento, mas a execução, é um absurdo. Agora, se isso é um absurdo, então certamente o Sr. Putin sabe disso. E certamente ele nunca teria perdido tempo em uma ligação preciosa com Donald Trump para falar sobre o que os americanos sabiam ou não sabiam. Eles estariam falando sobre outra coisa. E com sorte estavam falando sobre encontrar uma solução para essa guerra e levar as negociações para Moscou, o que parece ser o caso agora. Mas os ucranianos destacaram que esse ataque havia sido planejado com 18 meses de antecedência. E como também soubemos por meio desse artigo do New York Times, foi há 1 ou 2 meses, quase todo o planejamento militar foi feito pelos Estados Unidos. É difícil imaginar, porém, não tenho certeza sobre o grau de envolvimento, mas que os Stavros e os britânicos, pelo menos, devem ter tido algum conhecimento disso, já que os drones foram enviados, armazenados, coordenados e planejados dessa forma. Caso contrário, seria como morder a mão que te alimenta, porque se os ucranianos fizessem isso sem o conhecimento dos americanos, mantendo-os no escuro, isso não teria criado muitas divisões. Vamos voltar ao início da sua pergunta, porque isso é muito importante. Eu não disse que britânicos e americanos não estavam envolvidos nisso. Claro que estavam, exatamente como você está descrevendo, no planejamento e na preparação. Mas preparação, quem sabe quando a preparação terminou? Pode ter terminado há 1 ano. Pode ter terminado há 2 anos. Não, 2 anos não, há 1 ano, com certeza. Alguém teve que trazer esses drones e esses caminhões atravessando a Bielorrússia, pelo que entendi. Mas mais importante, alguém teve que posicioná-los perto das bases. Agora, a presença da inteligência americana, da CIA, na Rússia não é tão grande. A presença britânica na Rússia é grande, e eles estiveram envolvidos em todas as operações de bandeira falsa escandalosas que vimos nos últimos 3 anos. Eles estiveram profundamente envolvidos em Bucha. Eles nem sequer estavam diretamente envolvidos na guerra, mas para envergonhar os russos e o grupo do Sr. Putin em particular, certamente foram eles que mataram Navalny. E como fizeram isso? Como conseguiram alcançar Navalny nesse local remoto? Bem, os britânicos têm influência em todos os lugares. Por isso, acredito que eles estiveram profundamente envolvidos na preparação desse ataque, quando os drones foram trazidos e armazenados perto das bases. Então, há um motivo pelo qual o Sr. Lavrov destacou entre os anglo-saxões os britânicos. Os russos têm um ressentimento contra os britânicos. E com razão.
porque eles realmente têm sido os cães que latem e mordem, ao contrário dos poodles e cães de colo que conhecíamos na época de Tony Blair. Well, I was wondering though how Eu estava me perguntando, no entanto, até que ponto a resposta contida da Rússia. Você percebe isso? Porque isso realmente cria muitas tensões dentro da Rússia. A discussão usual é entre aqueles que argumentam que estão cansados disso e querem simplesmente acabar logo com tudo. Não tenho certeza se isso é possível. Simplesmente resolver rapidamente, mesmo que eles quisessem, sem novamente destruir cidades inteiras. Enquanto outros defendem que o que estão fazendo agora é o certo, desgastar gradualmente o exército adversário. Existem indicadores objetivos para medir coisas como falta de mão de obra, redução de equipamentos, aumento de problemas econômicos, falta de coesão social, deserções, níveis de baixas, sabe? Temos todas essas diferentes medições para avaliar até que ponto eles estão alcançando seu objetivo. Mas você acha que isso impacta a forma como eles respondem? Porque muitos achavam que isso daria uma desculpa, por assim dizer, para a Rússia simplesmente aumentar a violência ao máximo e avançar para encerrar essa guerra mais rapidamente. Você deixou de fora um fator nessa lista de medições e parâmetros: a vontade. E isso é vital. As pessoas podem estar perdendo, o desgaste pode estar surtindo efeito, podem estar perdendo homens, podem estar perdendo equipamentos, mas isso não responde à questão da vontade. Eles vão lutar até o último ucraniano? Talvez lutem. Acho relevante que o Sr. Medinsky tenha dito em sua primeira conversa com os ucranianos em Istambul, que fez referência à Guerra do Norte de Pedro, o Grande 1 anos, e disse: estamos prontos para lutar por 21 anos. Ele está mesmo pronto para lutar por 21 anos? O Sr. Putin vai estar lá em 21 anos? Isso é totalmente ilógico. E por quanto tempo os ucranianos podem resistir? Essa é a principal pergunta na mente de todos, e é bom que você a tenha levantado. Eu não tenho uma resposta, mas digo que os ucranianos são muito mais capazes, muito mais determinados e menos propensos a desertar e fugir do campo de batalha do que muitos dos meus colegas estão dizendo ou sugerindo. Ao mesmo tempo, toda a lógica do momento em que essa guerra começou, em fevereiro de 2022, foi baseada em uma lógica de janela de oportunidade que a Rússia entendeu, que o Sr. Putin e seus associados entenderam que estavam à prova de sanções após 8 anos preparando seu sistema financeiro, parceiros comerciais e assim por diante, e que tinham uma vantagem estratégica sobre o Ocidente, com seus novos sistemas de armas que não só foram testados, mas também implantados. Agora, precisamos aplicar a mesma medida hoje. A Rússia tem uma janela de oportunidade ilimitada? Eu digo que não. Quando o Ocidente está destinado centenas de bilhões de euros nas carries, centenas de milhões de euros para aumentar pelo assunto Israel. Flawood. It will take effect. Not tomorrow. They're speaking about a 5-year time horizon. Não é amanhã. Eles estão falando de um horizonte de 5 anos. Bem, se a Rússia não resolver isso muito antes desses 5 anos, então teremos a Terceira Guerra Mundial. Sim, de fato. Concordo com você. Mas não é amanhã porque o Ocidente não está pronto para isso amanhã. A Rússia está. Portanto, se o Sr. Putin seguir a lógica que usou ao iniciar esta guerra, ele vai agir agora de forma dramática. A menos que eu esteja completamente enganado, o que é possível. E ele tenha chegado a algum acordo com Donald Trump que não sabemos. É possível. Deixo essa possibilidade em aberto. It's possible. I leave that open. É isso. É muito difícil saber do que eles estão falando a portas fechadas. Eu só acrescentaria esse comentário. Eles lutaram por 21 anos, a Grande Guerra do Norte, de 1700 a 1721. Então já se passaram mais de 300 anos. A forma como a sociedade é estruturada, a disposição para lutar guerras prolongadas, a economia que sustenta isso, a natureza das relações internacionais, muita coisa mudou ao longo do tempo. Então, não tenho certeza se uma guerra de 21 anos poderia acontecer hoje, simplesmente porque aconteceu há 3 séculos.
Mas acho que é importante sinalizar a disposição de continuar lutando até que os objetivos sejam alcançados. Keep on fighting until the objectives have been met. Again, especially if you consider this to be a war. Novamente, especialmente se você considerar isso como uma guerra pela sobrevivência, e para sinalizar claramente ao oponente que não há intenção de fazer concessões nessas questões-chave. Mas esse ataque às forças nucleares da Rússia, com esses novos ataques poderosos sendo lançados agora contra Kiev e outras cidades, não afeta apenas a forma como a guerra está sendo travada em termos da quantidade de força utilizada, mas certamente também terá impacto nas exigências de paz que os russos farão. Você os vê, imagino, se preparando para estabelecer exigências mais altas agora? Ou porque a retórica se tornou muito mais dura? Parece que agora, novamente, eles falavam sobre destruir a Ucrânia antes, mas agora está ficando, acho, mais alto. Seria melhor se eles não falassem sobre destruir a Ucrânia, mas você falou sobre destruir. Os centros de tomada de decisão, o que também remonta a fevereiro de 2022. Por que eles estão se afastando disso? As implicações são claras. Se querem ser coerentes, deveriam enviar os Reshniks para onde quer que o Sr. Zelensky esteja com seus assessores próximos, e contra o Sr. Budanov e todos os seus associados, deixando o restante de Kiev em paz. Porque a população em geral, mesmo aqueles que trabalham nessas organizações militares, não são o problema. O problema são os tomadores de decisão, e eles sendo deixados intocados. Acho isso muito difícil de entender. Então a outra questão é, o que fazer com o Ocidente? O Sr. Karaganov volta repetidamente com seus comentários sobre a necessidade de um ataque dramático na Europa Ocidental para trazer as pessoas à razão. E, no entanto, ao que parece, isso é implicitamente muito crítico ao Sr. Putin, mas ele é convidado de volta repetidas vezes por Vladimir Putin. Então isso também é um pouco difícil de entender. Os russos vão realizar um ataque militar contra a Grã-Bretanha? Eu não sei. Bem, ele é mais, eu diria, um elemento mais belicista. Mas Karaganov também participa dessa reunião de Valdai todo ano. E eu o vi nos últimos anos, em todas as edições do Valdai, fazendo o mesmo comentário de que talvez devêssemos mudar nossa doutrina nuclear. E Putin sempre rebatia isso todo ano quando nos encontrávamos em Valdai, dizendo que não, que precisávamos manter como está, com previsibilidade e estabilidade, tudo isso. Mas claro, no final, ele acabou seguindo o conselho dele, já que, bem, o argumento era de que o Ocidente estava se tornando cada vez mais irresponsável em relação aos ataques americanos de longo alcance contra a Rússia. Então, no final, ele seguiu o conselho mais belicista, por assim dizer. E agora acho que o Karaganov está sugerindo a mesma coisa. Tipo, vamos dar um passo além, temos que atacar dentro da Europa Ocidental para enviar um sinal forte depois de todos os ataques que eles realizaram contra nós. Mas então, acho que faz sentido mantê-lo por perto, caso Putin decida que é hora de dar esse passo extra. Eu queria perguntar sobre seu comentário de não atacar a liderança política na Ucrânia. Porque percebi recentemente que os russos começaram a usar a palavra terrorismo cada vez mais. Obviamente, há alguns eventos reais por trás disso, como o ataque deliberado da Ucrânia a trens que não tinham função militar. Ou seja, mais uma vez, atacando civis de forma intencional. É por isso que isso pode ser enquadrado como terrorismo. Se terrorismo for definido como o ataque a civis para aumentar o medo com fins políticos. Mas também é verdade que se essa operação militar especial for definida mais como uma guerra ao terrorismo, isso pode criar o espaço legal para começar a mirar também em líderes políticos. Você vê dessa forma ou acha que estou interpretando demais? Do you see it in a similar way, or do you think I'm reading too much into this? Não, acho que sua interpretação está correta. É totalmente possível.
O Sr. Putin é advogado. Isso é uma bênção e também uma maldição, porque muitas de suas decisões são tomadas buscando detalhes jurídicos do direito internacional, enquanto os Estados Unidos e muitos outros países, Israel é um exemplo notável, não dão a menor atenção ao direito internacional e não pensam duas vezes sobre isso. A Rússia se importa, e não tenho certeza se isso é tão sábio. Mas, dito isso, a Ucrânia está lista. Ele está preparando por o regime legitimou a Sr. Zelensky e de seus associados. Sim, isso é verdade. Mr. Zelensky and his associates. Yes, that's true. Yeah. And in terms of this, E em relação a essa paz, eles agora não só veem como mais difícil conviver com o atual Estado ucraniano no futuro. Ou seja, qualquer negociação de paz agora teria que incluir, pelo menos, uma mudança de regime. Mas em relação a qualquer paz futura, até que ponto você acha que a Rússia imagina viver ao lado do Ocidente no futuro? Porque depois desses ataques, você acha que os russos estão desistindo dessa reconciliação com o Ocidente após a guerra? Sempre se ouve que, quando tudo isso acabar, todos vão se beneficiar ao buscar algum tipo de reconciliação, começando a negociar juntos, tendo relações normais, o que bem ambos os lados. have normal relations which would benefit both sides, but there seems to be a lot of anger now, not just from the Mas parece haver muita raiva agora, não apenas por parte dos políticos e dos militares, mas também percebo isso na sociedade. Esse desejo de não apenas fazer as pazes, mas de buscar normalizar as relações depois que esta guerra acabar, parece estar desaparecendo. Está se tornando mais óbvio que os Estados Unidos vêm buscando a destruição da Rússia. Há esses ataques muito agressivos. Agora, os alemães estão falando abertamente sobre atacar a Rússia com mísseis Taurus. Kaja Kallas está dizendo que a Rússia deveria ser dividida em países menores, afirmando que seria mais fácil lidar com isso. Quero dizer, isso parece estar mudando um pouco a consciência coletiva na Rússia. Eles não parecem mais tão interessados em se dar bem com o Ocidente no futuro. They don't seem that interested anymore to get along with the West in the future. Well, in the comments sections, the Russian language. Bem, nas sessões de comentários da versão em russo do seu programa e de outras grandes entrevistas em vídeo que também estão sendo traduzidas para o russo e têm audiências de cerca de 100 mil pessoas, sua própria audiência para alguns desses programas na Rússia é tão grande ou maior do que a original em inglês. Eu percebi. Então eu olho os comentários e há muita xenofobia, muita raiva real contra o Ocidente. Mas os comentários, em geral, representam 1% dos espectadores. Os outros 99% eu avaliaria pela quantidade de curtidas, que geralmente superam em números consideráveis os comentários. Portanto, é muito difícil chegar a uma conclusão firme sobre se a sociedade russa está realmente virando as costas para o Ocidente. As pessoas que conheço em Petersburgo e em Moscou, elas são da classe intelectual e todas gostariam de voltar para Paris. Eu gostaria de deixar o passado para trás. Mas acho que, respondendo à sua pergunta de forma mais ampla, o que a Europa fará dependerá inteiramente do que Donald Trump pode e fará. Se ele restabelecer voos diretos entre os Estados Unidos e Moscou, as companhias aéreas europeias vão à falência. Eles vão passar por cima de todos os políticos para ter seus voos para e sobre a Rússia restabelecidos. E será da mesma forma com outros setores. Se os Estados Unidos derem o primeiro passo, os europeus vão se atropelar para também restabelecer os laços comerciais normais. Eles não voltarão ao que eram antes da operação, antes das sanções, porque tantas empresas estrangeiras foram deslocadas. Suas propriedades na Rússia foram vendidas e assumidas por empresários russos. E não há como voltar a como era antes. Mas ainda havia espaço para uma restauração substancial dos laços comerciais e certamente para a retomada do fornecimento de energia e de outras matérias-primas críticas que a Rússia fornecia à Europa Ocidental a preços muito baixos no passado. Então, acredito que haverá um caminho de volta. Veja, isso aparece em pequenas coisas. Eu acompanho a cultura de perto.
Acabamos de ter o concurso Rainha Elizabeth de piano, um evento que acontece a cada 4 anos aqui em Bruxelas. Toda a nossa sociedade belga, a alta sociedade, claro, bem, não toda, mas a sociedade cultural estava lá, disputando ingressos para a competição propriamente dita e depois para a apresentação dos vencedores, os 6 primeiros colocados. Fomos a uma dessas apresentações, aquela em que se apresentaram os que ficaram em 4º, 5º e 6º lugares. O 6º colocado era um russo. Sim, apesar de tudo. Apesar de toda a hostilidade contra a Rússia, o talento excepcional desse homem foi reconhecido. Quando chegou o concerto, ele não recebeu nenhum bis, porque os outros 2, um francês e um japonês, estavam na vez. Todos se levantaram e exigiram um bis. Eles conseguiram. Então a onda de cancelar a cultura russa acabou. Essa onda passou. A cultura russa está lentamente voltando à consciência de todos. Mas existe uma certa frieza, certo? É isso que vejo acontecendo em outros domínios onde o Ocidente e a Rússia têm intercâmbios. Vai haver frieza. Não será a alegria avassaladora dos anos 1990, às vezes, por parte dos ocidentais que visitavam a Rússia quando ela estava prostrada. Mas as coisas, de alguma forma, serão restauradas. E acho que as companhias aéreas serão a primeira coisa. Eu me lembro do primeiro ano da guerra. Tudo teve que ser cancelado. Havia, se não me engano, uma competição de árvores antigas e cancelaram a árvore russa como candidata. Eu esperava que aquilo fosse o auge do ódio. Depois disso, pensei que começaríamos a deixar a razão prevalecer e voltar a um comportamento mais normal. Mas com sorte, talvez estejamos voltando, porque muito disso parece irracional, muitas das coisas que foram feitas. Mas eu queria saber, como você vê isso? Por que não vamos voltar ao mundo antigo de qualquer forma depois que tudo isso acabar? Esse mundo parece ter desaparecido. Na verdade, acho que o mundo que existia mesmo antes dos ataques às forças nucleares da Rússia provavelmente também não vai voltar. Mas como você vê a possibilidade de a política externa da Rússia se militarizar ainda mais como resultado disso? Quero dizer, até certo ponto isso já aconteceu. Ou seja, Ministério Militar da Rússia, sua expertise em guerra com drones. Pode-se argumentar que uma cultura militar foi construída ao longo dos últimos 3 anos. Você vê isso impactando a política externa no futuro? Em outras palavras, isso cria incentivos para buscar soluções militares para problemas políticos? Talvez não tanto como especulação sobre a natureza dos russos, mas como historiador você vê, talvez isso seja específico demais, mas você vê as capacidades influenciando as intenções. Em outras palavras, se você tem todo esse poder militar, então, se tudo que você tem é um martelo, tudo parece um prego. Você costuma ver isso ao longo da história? Acho que a Rússia não estará em uma economia de guerra, mas o componente militar de sua economia geral permanecerá em um nível muito alto, não apenas para suas próprias necessidades, mas, quando a guerra terminar, a Rússia começará a fechar contratos para a venda de seu equipamento avançado. Tudo isso foi suspenso. A Índia não recebeu o equipamento que contratou porque tudo o que as fábricas russas estão produzindo está indo para a linha de frente. A própria linha de frente deles. E eles não se importam nem um pouco em vender esse material para o exterior neste momento. Mas uma vez que a paz seja concluída, então acho que os russos começarão a comercializar com muito sucesso aquilo que demonstraram ser superior ao equipamento militar americano e da Europa Ocidental. E eles têm os vídeos para provar e têm os troféus para mostrar, porque levaram leopardos e equipamentos americanos como troféus para Moscou. Portanto, eles estarão em uma posição muito favorável para realizar grandes vendas de armas e serem um verdadeiro concorrente tanto da Europa Ocidental quanto dos Estados Unidos. Nesse sentido, a economia russa, mesmo após o fim da guerra, terá um componente militar muito maior do que jamais teve antes do conflito. Quanto a uma política externa militarizada, não vejo isso acontecendo.
porque a política externa da Rússia agora está dentro dos limites de seus acordos com a Organização de Xangai, com seus vizinhos da Ásia Central e, claro, com os BRICS. E nada disso apoiará que a Rússia seja visivelmente militarista em sua política externa. Não acredito nisso. Bem, isso me faz pensar que, obviamente, o complexo militar industrial russo será muito maior e mais competitivo, o que evidentemente também terá um impacto na geopolítica. Isso me leva à minha última pergunta, que talvez seja um pouco ampla demais. Quais serão as consequências geopolíticas mais amplas do fim desta guerra? Quero dizer, parece que haverá muito ressentimento por muitos anos de ambos os lados, então imagino que isso não terá um fim completo. Mesmo que os membros post hamut vänks och also observing do the mai om ett selby brochuk o Arctic. The Black Sea, the Baltic Sea, the Arctic, we have a lot of possible. Temos muitas áreas potenciais de conflito. Podemos incluir Belarus nisso também. Mas em outras partes do mundo, vimos durante a guerra os russos expulsando os franceses. Bem, eles não necessariamente assumiram o crédito por isso. Há outras variáveis, mas tenho certeza de que os russos tiveram sua influência nisso. Mas como o resto do mundo vai se reorientar depois disso? Porque acho que estamos caminhando por uma derrota muito humilhante para a OTAN. Quero dizer, pelo menos na Europa, os Estados Unidos têm recuado um pouco, mas nós, europeus, realmente apostamos tudo nessa guerra. Então, o que você acha que serão as ramificações geopolíticas mais amplas dessa guerra, assumindo que agora está sendo perdida pela OTAN? Acho que essa é uma suposição segura. Mas, mais uma vez, acho que precisamos observar exatamente o que Donald Trump faz, porque ele tem a capacidade, os Estados Unidos têm a capacidade, de realmente influenciar o que a Europa faz. E por quanto tempo o entulho que está no poder hoje, e com isso me refiro a von der Leyen e ao nosso maravilhoso chefe da OTAN, permanece em suas posições. Os Estados Unidos têm a capacidade de influenciar a remoção deles. Mas para isso, Donald Trump precisa manter seu capital político em casa. Precisa obter sucessos em sua política interna. Existem muitas coisas que são imprevisíveis ou que não se pode planejar. Eu não esperaria que a Europa se salvasse sozinha e se afastasse dos conflitos que vemos hoje ou do movimento pró-guerra em que ela se transformou nos últimos anos sob a orientação de von der Leyen. Tudo vai depender do Sr. Trump, francamente, na minha opinião. Gostem ou não dele, claro, muita gente não gosta, mas ele tem em suas mãos, ou pode ter em suas mãos, a possibilidade de alcançar um resultado benéfico, uma mudança no cenário político da Europa que facilite a negociação de uma nova arquitetura de segurança. Com as pessoas que estão no poder hoje, isso é impossível. Não vejo nenhuma chance para Scholz e Macron. Eles investiram tanto em suas personalidades e poder político na guerra com a Rússia, que para eles foi o elemento unificador da nova Europa, que não vejo como possam permanecer no poder. Mas o único que tem força para tirá-los do poder, de uma forma ou de outra, está sentado no Salão Oval em Washington. Acho que esse é um problema fundamental em que os europeus se meteram, porque aceitaram não só abrir mão de todas as suas armas, mas também aceitaram essa desindustrialização. Todo o valor econômico ou propósito da União Europeia foi severamente enfraquecido. De fato, a própria UE agora fala de si mesma como um bloco geopolítico. Se você quer ser um bloco geopolítico com coesão interna, realmente precisa dessa ameaça externa. A União Europeia é um animal muito diferente se você quiser que ela seja uma união geopolítica, em vez de um bloco econômico. Resta saber em que tipo de enrascada eles se colocaram. Enfim, como sempre, obrigado pelo seu tempo, agradeço muito e espero tê-lo de volta em breve. Certo, obrigado pelo convite. Obrigado. All right, thanks for the invitation. Thank you. Bye-bye.